Caririense. A informação é o foco. O doutor Ciralan Sabiá convocou a imprensa para falar sobre a questão do pastor que continua retido e preso na delegacia da cidade do Crato, sob sérias acusações. Vamos ouvi-lo. O pastor Daniel Medeiros é pastor titular da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Pagiel aqui no Crato, há 21 anos, diga-se de passagem. Então ele segue preso. Nós entramos com medidas judiciais cabíveis e estamos brigando na justiça para fazer soltá-lo, né? Nossa briga agora é para soltar. Porque nesse momento não existe um processo criminal, ação penal está implantada, não existe. Não foi impetrada nenhuma ação. O que existe é uma prisão preventiva. Ele foi preso preventivamente e sem ao menos ser ouvido. As acusações que pesam sobre ele, embora graves, elas distam do ano de 2019, 2014 e 2011. Narra-se que teve uma pessoa que foi estuprada por essa igreja, permanecendo no convívio da igreja por 15 anos, permanecendo no convívio da igreja por 2 anos após ter sido acusado, por ter acusado o seu líder pastoral de ter cometido um crime de estupro. Nunca denunciou, pastor? Nunca denunciou. Ela infelizmente, houve, eu não vou entrar em méritos, porque não é o momento processual, não é o momento devido, mas não houve. O que houve efetivamente foi uma denúncia em 2019, e ela permaneceu aqui até 2021, caso vir à tona, convivendo normalmente. E sei do brilhante trabalho que a Delegacia da Mulher faz, doutora Débora em Juazeiro, doutora Camila aqui, são profissionais maravilhosos, o trabalho que elas executam. Mas hoje chega uma denúncia de assédio, chega uma denúncia, as mulheres ela tomam uma repulsa e já automaticamente aquele ali já torna um criminoso. O caso do pastor Daniel foi isso. Não se apurou, não houve uma diligência da polícia vir até a igreja para apurar se um crime foi em 2019, onde é que ela estava até 2021, para que pudesse ser mostrado dezenas de fotos e dezenas de mensagens e outras formas de prova que ela estava no convívio pleno. Embora tivesse dito que ele foi ouvido preso. Ela não apresentou nada na delegacia que viesse constatar este crime, doutor? Não, ela apresentou a versão dos fatos dela. Ela informou que havia sido vítima desse crime. Inclusive foi feito o exame de corpo de delito e não constatou nada. Não dá para constatar. Foi em 2019. Não existe indícios, marcas, evidências. Só existe a palavra dela. Contra a dele, que não foi ouvida. O nosso argumento, o nosso questionamento somente é assim: à luz do ordenamento jurídico pátrio, à luz do ordenamento jurídico, não é se permitido. O Código de Processo Penal, no artigo 313, parágrafo 2º, afirma que não se pode prender preventivamente para apurar crime. O artigo 312 do Código de Processo Penal diz que a prisão preventiva só pode ser decretada com materialidade comprovada e indícios de autoria, para que se possa garantir a ordem pública, a ordem econômica e a devida instrução processual. Ora, pois, se existe uma materialidade comprovada somente com uma denúncia, o que é que a delegada fez, a autoridade policial? Vamos prender para ver se aparecem mais outras, porque evidencia, torna notório na imprensa e a gente prende. Não foi sequer vindo aqui a essa igreja que o pastor tem há 21 anos, no mesmo endereço, está aqui às quartas, às sextas e os domingos. Não empreendeu uma diligência para apurar com outras irmãs. Nós juntamos no processo mais de 50 declarações, praticamente 50 declarações de mulheres que convivem aqui há 15 anos, alegando e atestando a capacidade do pastor, a sua condição. Se restará provado, entretanto, que o pastor não é um criminoso, porque o crime de estupro não ocorreu. Isso será comprovado. Será comprovado também que as outras denunciantes de 2011 e 2014 já haviam sido afastadas dessa igreja há muito tempo por algumas condutas que eram repulsivas desse ministério. Então, assim, a armação eu acho que não houve. O que houve aí será apurado.
será no momento oportuno processual provado e a gente vai mostrar. O que eu estou aqui reivindicando à sociedade do Cariri, às autoridades policiais, é que nos permitam ser ouvidos. Ele foi preso no dia 30, conduzido à delegacia da mulher à tarde e foi ouvido depois de preso. Ele tinha o direito constitucional e o direito legal de permanecer em silêncio. O processo, ele já estava preso, não tinha nem por que falar à autoridade policial. Mas nós achamos por bem falar à autoridade policial o que houve. E foi nos permitido ser ouvido após a prisão, né? Ele teve um relato lá que eu reputo de importância para que demonstre como é que a autoridade policial já se reveste da marginalidade pela denúncia de um crime abstrato, porque chega a denúncia, é grave a denúncia, mas se apure. Estávamos lá 3 horas de depoimento na delegacia e eu pedi um copo com água para o pastor. Eu pedi à servidora lá, a senhora poderia nos trazer um copo com água? Ela olhou para mim e disse, para o senhor eu trago, para ele não. Ele já entrou ali como um criminoso, não entrou para falar a versão dele, ele entrou já com um carimbo. Esse aqui é um demônio, esse homem aqui é um condenado. Já condenado, ele já foi condenado. Então ele foi condenado, preso, sem ao menos falar, sem ao menos expressar a versão dos seus fatos. Eu posso falar assim, à luz do direito, que quem está falando é um advogado. Então, à luz do direito, existe reiterados julgados no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que não é permitido crime abstrato. E nem pela gravidade do fato denunciado você ser penalizado antes de um devido processo judicial, antes de você ter o direito de apresentar seus fatos. É corolário da justiça você ser inocente até que se prove o contrário. Você não precisa, enquanto um cidadão, provar que é inocente. O Estado precisa provar que você é o culpado e lhe prender. Nesse caso aqui é o inverso. O que é que acontece? Nós estamos correndo para dizer, opa, não houve isso, e solte, porque assim, já houve um juízo de valor. Armação ou qualquer coisa, não reputo isso, mas um juízo de valor. Ele já se tornou condenado antes mesmo de um processo ser estabelecido, antes de ser ouvido. A justiça tem que ser discutida no fórum próprio. E a lei penal brasileira nos garante, indúbio pro réu, permita ser ouvido antes de um processo penal transitado em julgado com os meios e recursos de defesa acessíveis, com amplíssima defesa, amplíssima, pelo rigor do processo penal e da seriedade. Não se permite que uma pessoa seja presa e seja mantida num cárcere com 600 presos, com 15 pessoas dentro de uma cela em meio a uma pandemia. Uma pessoa que é réu primário, nunca passou numa porta de uma delegacia, 21 anos de um mesmo ministério, 28 anos casado. Se esse homem cometeu um ato moral, ele não pode ser julgado pelo ato moral, ele tem que ser julgado à luz do ordenamento jurídico. E é isso que a defesa da gente veio aqui reunir vocês. Pastor Daniel, no ano de 2017, ele recebeu a delegacia da mulher da cidade do Crato, recebeu uma denúncia que o pastor Daniel e sua esposa estavam mantendo em cárcere privado 11 mulheres. 11 mulheres. Eles tinham uma instituição há quantos anos, pastor? Na época, há 5 anos já registrado, mas antes já fazíamos trabalho já. Eles faziam trabalho com a sociedade. Trabalho social. Eles tinham um abrigo de mulheres com problemas mentais. E cuidado, já teve convênios com a Prefeitura do Crato, convênio com o governo federal, recebeu veículos, ele tinha convênio com o Ministério Público, eles são reconhecidos de utilidade pública, tinha tudo. Houve uma denúncia anônima e simplesmente a autoridade policial empreendeu uma batida policial 6h30 da manhã nesse local. Chegando lá às 7 horas da manhã, deparou-se com 11 mulheres com sérios problemas mentais, em estado, porque tinham passado a noite, algumas ali com suas necessidades aparentes,
e que estava iniciando um processo de cura, uma instituição pequena, pobre, Vivendo da caridade. vivendo da caridade. O que é que aconteceu? Sai a autoridade policial da instituição dele, vai para a casa dele, prende ele e a esposa dele e coloca na delegacia, no presídio público do Crato por 23 dias. Ou seja, sem permitir ouvi-lo, não foi feita nenhuma diligência para pegar assim, a relação das pessoas lá, chamar os responsáveis. Não permitiram eles falarem, prendem, alegando que eles, por maus tratos, cárcere privado e apropriação indébita. Por que eu estou dizendo isso? Transcorreu o processo, está em transcurso, e na audiência de julgamento e instrução, das 14 testemunhas arroladas, dentre elas todas do Ministério Público, que é o órgão acusatório, disseram que não houve, que eles não se apropriaram de nada, inclusive mães, responsáveis pelas mulheres, e ele simplesmente passou 23 dias preso. Convive hoje com medicamentos, vive hoje com tristeza, com depressão, não consegue mais fazer a função social que lhe foi designado, frise-se, de extrema relevância, porque hoje na cidade do Crato nenhum abrigo de mulheres tem, e frise-se que com familiares ligando para eles direto para ajudá-lo. Quem recompõe os 23 dias de prisão? Quem recompõe? Ninguém recompõe. Enterrou, prendeu junto com ele uma reputação. Ninguém recompõe isso. Então, assim, nosso clamor. Em 2017, nós não reunimos imprensa para chamar. Porque a autoridade judiciária, ela simplesmente revogou a prisão de imediato. Porque até o próprio juiz do caso disse, mas são eles? Eu disse, são eles, doutor. E ele revogou imediatamente a prisão. E o processo transcorreu. A gente achou que era uma atitude individual, uma ação simples, ou um equívoco, um excesso de zelo. Vamos dizer assim, um excesso de zelo da autoridade policial à época, para tentar fazê-lo, e a gente entendeu dessa forma. Mas agora passa-se 4 anos, e é o mesmo modus operandi da delegacia. Sem ouvir. Sem ouvir. Prende para investigar. Então, que nós estamos aqui, reunidos nesse dia, para pedir autoridades policiais da cidade do Crato. Nós temos uma associação aqui de pastores, a Ordem de Ministros Evangélicos do Cariri, e nós temos mais de 100 igrejas cadastradas. Autoridades policiais do Crato, nós temos aqui pastores. Se houver algum crime, nos procure, para que a gente possa, enquanto representação, identificar. Permita ser ouvido, porque fica difícil. Você é um pastor de uma igreja. Eu não quero aqui dizer que é um crime religioso, longe de mim. Eu não quero dizer que é. Eu quero dizer que a gente hoje, será que teríamos o mesmo rigor se fosse outro personagem? É uma dúvida. Nos tire. Se não fosse pastor, nos tire essa dúvida. Nos permita ser ouvidos. É só a gente quer. Ouça-nos antes de nos prender, porque se pecado gerasse prisão, eu seria o primeiro a estar lá hoje, preso junto com o pastor Daniel. Eu sou tão pecador quanto ele. O doutor Ciralan Sabiá, além de falar do caso do Daniel, falou também de outro caso que aconteceu anteriormente, que ele também viu injustiça. Nós ouvimos atentamente. Com a palavra, a justiça, e que seja feita. Luca Alves, do site Carirense, porque a informação é o foco.